E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Na verdade, o e aí é uma coisa que eu falo muito, assim. Eu fiz um curso na época, um curso de influenciador, alguma coisa do tipo. E eu tinha aprendido nesse curso que você tinha que encontrar um nome para os seus seguidores. E aí eu não sabia o que falar e tal, e aí eu falei, bom, o que todo mundo é? Pessoa. Aí eu virou pessoa. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Por Dentro Com, um podcast sobre podcasts e sobre os bastidores do podcast. Eu sou Elizabeth Costa e hoje o Por Dentro Com é com Cátia Bonagura, influenciadora e podcaster brasileira, está a mudar-se de armas e bagagens para Portugal e uma das suas primeiras visitas foi ao Por Dentro Com. Mas ainda antes de ficares a saber tudo sobre a Cátia Bonagura e sobre o podcast que produz, vou dar-te algumas dicas sobre o que mais vais poder ouvir neste episódio de Por Dentro Com. Assim, como é hábito, vou conversar com o Tiago Loureiro, especialista em SEO e redes sociais. Desta vez, falámos sobre os prestigiados prémios Pulitzer, que agora também já premiam podcasts. Podes ficar também a saber tudo sobre as histórias do Europeu, o novo podcast da Renascença, que, é claro, já podes ouvir no podcast. E também vamos lançar um primeiro olhar sobre o Podcast Show 2024, que vai acontecer dentro de poucos dias em Londres. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? É este o cartão de visita de Cátia Bonagura, uma jovem influenciadora brasileira que há 4 anos faz das redes sociais o seu dia-a-dia. Começou por falar sobre moda, beleza e lifestyle, mas na pandemia percebeu que as pessoas queriam saber mais sobre a sua vida. E hoje é sobre isso que fala, sobre o seu dia-a-dia. Mas não quis ficar fechada na sua bolha, por isso, depois do Instagram, do TikTok e do YouTube, resolveu dar um passo na direção dos podcasts. E é sobretudo por isso que eu vou conversar com a Cat. Quem é a Cat Bonagura? Ai, é tantas pessoas em uma só, sabe? Eu sou uma pessoa que decidi me expor na internet por querer contar para as pessoas justamente que eu não era só quem as pessoas enxergavam através das fotos, quem as pessoas enxergavam através de uma única imagem. Eu decidi realmente expor como um todo, né? Mostrar todas as facetas, que era a faceta da maquiagem, que foi por onde eu comecei, né? Pois, porque falas sobre lifestyle, maquiagem, beleza. Escolheste esta área porquê? Porque te apaixona, é disto que gostas? Sim, eu sempre fui a menina da maquiagem, da moda, assim, desde muito nova. Eu era a menina que maquiava as outras amigas pra sair à noite, essa coisa. E aí, depois que eu fiz faculdade, me formei em outro ramo, me formei no ramo de comunicação. Mas depois disso eu senti que eu não estava completa, que eu não estava feliz ali. Eu quis fazer um curso de maquiagem em algum momento. Falei, vou fazer um curso para me distrair. E fiz o curso de maquiagem e eu tinha que entregar um portfólio desse curso de maquiagem. E eu decidi entregar esse portfólio no Instagram. E aí eu comecei a postar maquiagens na internet. Só que quando eu entreguei esse portfólio, começou a quarentena do Covid. Ok. Foi um choque para todos. Exato. E aí eu já não podia mais maquiar as pessoas, porque a gente não tinha contato com as pessoas, né? Eu não tinha quem maquiar. Então eu fiquei me maquiando em casa e me maquiando na internet. Ok. E aí nesse momento estourou. As pessoas começaram a querer me ver e querer entender como eu me maquiava e tudo mais. E aí nesse momento eu tava mostrando só a maquiagem, só a moda, só as roupas e essas coisas, a beleza, produto de cabelo, produto de pele e tudo mais. E aí eu entendi que, na verdade, as pessoas queriam saber da minha vida. Que as pessoas não queriam saber só de beleza, só de maquiagem, só de moda. Elas queriam saber como eu vivia. E quanto mais eu fui abrindo da minha vida, mais as pessoas foram
se interessando, mais as pessoas foram vindo, até o momento... Tu hoje tens muitos seguidores. Tenho. Para nós, aqui em Portugal, é de facto um número muito grande. Nós somos um país pequenino, vens do Brasil, lá os números são diferentes, não é? Assim, para o Brasil ainda não são muitos seguidores, eu sou uma nano-seguidora, uma nano-influenciadora lá, né? Como é que te defines? Influenciadora? Fazes comunicação? Como é que defines esta parte da tua vida? Eu me defino como influenciadora até porque eu sinto que eu tenho mesmo, na vida mesmo, um poder de influenciar muito grande, assim... Até meus amigos, assim, a gente outro dia tava numa roda de um aniversário, assim, e aí eu começo a conversar, eu tô conversando com um, de repente eu vejo, eu tô conversando com dois, eu tô conversando com três, e eu olhei, tinha uma roda de 15 pessoas em volta de mim, parado, olhando pra mim, prestando atenção no que eu tava falando. Eu falei... E não é porque eu tô querendo influenciar todo mundo, não. É uma coisa que vem de mim, sabe? E os teus canais querem trazer uma mais-valia a que nível? Já percebemos que falas da tua vida, que falas de maquilhagem, que falas de beleza, de lifestyle, mas se tu quisestes dar mais qualquer coisa às pessoas, há um diferencial nos teus conteúdos? Sim, acho que o maior diferencial veio no momento em que eu criei um quadro que eu tenho lá, que chama O que se passa na minha cabeça, que foi o momento em que eu decidi abrir a minha questão sobre minha saúde mental. Eu tenho questões sobre saúde mental, tenho 2 diagnósticos sobre saúde mental, e um dia eu sentei na cama, liguei o celular, é o único quadro que eu tenho que ele não é roteirizado, que é o único quadro que eu ligo meu celular e falo. E ele é um quadro que sai semanalmente, e eu comecei a falar. E aí eu tive um feedback que foi... absurdo, assim, as pessoas falaram, meu Deus, você tem coragem de falar sobre isso aqui? Você usa maquiagem pra esconder parte disso aqui? Eu falei, eu uso. E aí foi uma coisa bem chocante, eu deixei de ser a menina da maquiagem pra ser a menina da depressão e da ansiedade, que tem coragem de se expor e usar as outras coisas. Se calhar também é uma coisa que faz muita falta depois, de facto, do quadro da pandemia, em que todos nos fechámos um bocadinho, começámos a olhar mais para dentro e, portanto, a saúde mental tornou-se mais importante. Sim, totalmente. Disseste há pouco, expor-te na internet. O que é isso? Foi preciso muita coragem? Foi. Ainda é, assim, de verdade, assim, hoje tem 4 anos, né, que eu faço isso. Hoje é mais fácil, mas foi preciso muita coragem, porque... É expor o seu lado mais frágil em alguns momentos na internet, né? É estar aberto a julgamentos, né? Tu já identificaste o teu público? Estás à frente da câmara, para quem é que falas? Hoje eu praticamente entendo que eu falo para mulheres, e para mulheres mais ou menos até uns 40 anos, assim. Para mulheres de 18 a 40 anos é mais ou menos o meu público. E elas interagem contigo? Muito. Eu passo praticamente o dia respondendo elas, assim, numa interação de conversa ali nas DMs, né, Nos diretos? Nos diretos, ok. Como é que surge esta aventura de repente, a Kat do Instagram se transforma numa podcaster? Então, essa ideia veio um pouco mais do meu marido do que minha. Eu não tenho só o Instagram, né? Eu tenho as outras redes sociais também. Eu tenho o YouTube, tenho o TikTok. E aí, confesso que apesar de ser uma grande loucura de eu entregar vídeo todos os dias para todas as plataformas... Isso é um trabalho sem fim. É um trabalho sem fim, mas é um trabalho que eu amo de todo o meu coração, então tá tudo certo. Eu falei pra ele um dia, a gente numa conversa, a gente tava viajando, e eu falei pra ele... eu sinto que, assim, tá, tudo bem e tal... Mas eu sinto que eu falo tanto dentro da minha bolha, da minha perspectiva. Eu queria entender como que é para as outras pessoas, porque eu sei o que é dentro da minha visão, dentro da minha vida, da minha realidade. Como que é na vida das outras pessoas? Aí ele falou, já sei como você vai descobrir isso, perguntando para os outros. Vamos fazer um podcast? Vamos perguntar para as outras pessoas. Eu falei, mas que tipo de pessoas a gente vai entrevistar? Ele falou, todo mundo. Todo mundo que estiver disposto a falar. E aí foi assim que surgiu o podcast. E até hoje já entrevistaste quantas pessoas? 27. E como é que tem sido esta experiência? Ai, é o máximo. Eu amo.
Que tipo de pessoas é que escolhes falar com? Então, realmente, eu falo, é todo mundo que está disposto a conversar comigo. A gente já teve médico, a gente já teve músicos, muitos músicos, a gente já teve DJ, a gente já teve radialistas, a gente teve um radialista bem importante do Brasil. A gente já teve professores meus da época da faculdade, influenciadoras de diversas idades. Então, teve gente muito novinha, gente bem mais velha. Então, gente de E falas com essas bolhas. pessoas sobre a experiência de vida delas. Eu falo, me conta aí, como você começou? Como é que foi essa história de vida? E, portanto, elas vão-te contando o que é que se passa no dia-a-dia delas. E é isso que é o teu podcast. Isso. E é mais difícil ou menos difícil de fazer do que quando estás a falar em nome próprio, sozinha, na câmara? Olha, eu acho que é diferente, não é nem mais difícil ou mais fácil. Acho que talvez o mais difícil é talvez uma parte mais de logística e essa coisa toda, por envolver outras pessoas, né? Mas é mais gostoso ter ali uma outra pessoa para conversar e para conhecer a vida de outra pessoa, assim, é gostoso. Isso também te leva um bocadinho mais longe, não é? Depois ajuda-te a crescer enquanto influenciadora. Com certeza. Digamos assim, o podcast é uma ferramenta. Com certeza. Você escuta histórias de vida incríveis, né? Qual foi, assim, o que te deu mais prazer até hoje, a entrevista que te deu mais gozo a fazer? Eu entrevistei recentemente, até um dos últimos programas, se eu não me engano, o Derico. O Derico, ele é um saxofonista, um músico, que ele fez parte de um programa bem famoso no Brasil, que era o programa do Jô, que foi um programa que ficou 26, 27 anos no ar, na televisão brasileira. E ele ficou durante os 26 anos no programa do Jô. E, assim, é muito incrível, porque o Jô Soares foi um comunicador muito importante, né? Considerado muito importante. E conviver do lado desse cara deve ter sido, sei lá. Uma experiência incrível. Deve. A Cat quer-se mudar ou não? É que eu estou a falar com a Cat em Portugal, mas a Cat é brasileira e até há pouco tempo viveu no Brasil. Estamos em mudanças ou é só uma visita por um tempo? Estamos em mudança. Estamos em mudança. Mas é assim, o mundo dos influenciadores e até dos próprios podcasters é uma coisa louca no Brasil. Nós não temos paralelo aqui em Portugal. Como é que isto acontece? Porquê é que tens vontade de vir aqui para este nosso retângulo? Na verdade, meu pai mora em Portugal. Questões familiares. Meu pai mora em Portugal tem algum tempo. Então, sim, tem o fato dele estar aqui e eu morar longe dele tem alguns anos. Eu tô querendo ficar perto de novo. Tem uma questão absurda sobre segurança, que no Brasil tá difícil, né? A segurança no Brasil tá uma coisa bem complicada. Então, não tem muito a ver com a questão de trabalho mesmo, sobre o mundo influenciador lá e o mundo influenciador aqui. Tanto que eu tô aqui já, desde que eu cheguei, tem um mês mais ou menos. E eu ainda tô produzindo os meus conteúdos daqui, eles são produzidos para o meu público brasileiro. Mas queres mudar isso? Queres que os portugueses também te conheçam e te sigam? Quero, com certeza. Então, ainda estou num processo de transição, de entender como que eu vou fazer esse processo de transição, de como que eu vou ganhar o meu público português agora, né? Ok. Já ouves alguns e segues alguns influenciadores portugueses? Já. O que é que daqui para a frente vai acontecer à Cat? Vamos continuar com o podcast? Vamos mudar um bocadinho? Vamos começar a entrevistar pessoas de Portugal? Como é que vai ser? Vamos. Eu vim agora, nesse primeiro período, para ficar 3 meses, para entender, primeiramente, aonde que eu ia morar, enfim, para fazer um reconhecimento de área. E durante esses 3 meses, eu deixei meus conteúdos de podcasts gravados lá no Brasil. Então, durante esse períodozinho aqui, meus conteúdos estão prontos lá, então o que vocês vão ver aí nos próximos tempos são conteúdos que já estão prontos. Mas depois disso, eu vou ter que me encontrar por aqui, vou ter que encontrar pessoas por aqui, conhecer pessoas para entrevistar e tudo mais. Cat, tu tens uma maneira muito engraçada de introduzir todos os teus conteúdos. Como é que é?
E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Isso mesmo, como é que isso nasceu? Eu não sei. Na verdade, o e aí é uma coisa que eu falo muito, assim. E aí, tudo bem? E aí, tudo certo? E aí começou, e aí eu comecei a falar isso. E aí eu fiz um curso na época, um curso de influenciador, alguma coisa do tipo. E eu tinha aprendido nesse curso que você tinha que encontrar um nome para os seus seguidores. E aí eu não queria denominar um gênero, eu não queria chamar de meninas nem de meninos, não queria denominar um gênero porque, enfim, qualquer um podia me seguir, exato. qualquer um podia estar lá. Ah, não, mas você fala de maquiagem, vai ser predominantemente feminino. Ok, pode ser predominantemente feminino, mas podem ter meninos, enfim. E aí eu não sabia o que falar e tal, e aí eu falei, bom, o que todo mundo é? Pessoa. Aí eu virou pessoa. E essa intuação, saiu naturalmente essa maneira de estar? É uma coisa que te acompanha desde os primeiros tempos dos teus conteúdos? Sim, e aí eu comecei a fazer isso. Então, aí tenho e aí pessoas, e aí eu dou uma introduzida no vídeo, e aí depois eu faço um vem comigo, e é quando entra a vinheta do meu vídeo. E eu não percebi que eu fazia isso. Eu comecei a fazer e começou a acontecer. E o meu editor trabalha comigo desde o meu 3º mês de produção de conteúdo, 4º mês. E aí um dia numa reunião, assim, de pauta da gente fazendo, ele falou, olha, eu tô adorando que você tá fazendo esse negócio do vem comigo, porque é perfeito na hora de eu encaixar a vinheta. Aí eu falei, o quê? O que você tá falando? O quê? Vem comigo? Eu falo vem comigo? Que horas? Aí ele falou, toda hora que você fala vem comigo é a hora que eu encaixo a vinheta. Tá perfeito. Eu falei, mas eu não faço isso. Ele falou, faz. Aí eu percebi que eu fazia. E aí sim, aí virou pensado. Aí agora, depois de todos esses tempos, eu faço pensadamente, né? Ok. E tens um editor. Isso quer dizer que contigo há uma equipa mais ou menos pesada que te apoia nesta produção de conteúdos? Sim, eu tenho uma equipe. Tenho uma equipe hoje de 3 pessoas. Comigo 4, né? 4 pessoas. Pronto, porque este podcast destina-se a podcasters. E eu queria saber um bocadinho, até ficar com a tua experiência, se de facto para produzires todos os dias conteúdos para as mais diversas plataformas, se isso implica de facto uma logística, uma equipa já com alguma estrutura. Sim, eu sozinha com certeza não daria conta. Minha equipe é meu amorzinho de vida, assim. Para a produção de conteúdo que eu tenho sem ser o podcast, eu tenho 2 editores, né? Um diretor de arte e um editor, que é o Pedro e o Gustavo. Eles ficam com toda a produção de edição de todos os vídeos das minhas outras plataformas, do Instagram, do TikTok e do YouTube. Eu gravo o vídeo, subo para nossa plataforma compartilhada, e eles trabalham o produto final. Trabalham o produto final e é perfeito. E aí, a nossa produção do podcast sou eu e meu marido, que ele é, assim, todo o backstage do podcast é ele. Eu sou só a frente da câmera. E o pensar dos convidados, assim, junto com ele, mas o querer do convidado. Eu falo que eu quero alguém, aí eu falo, eu gostaria de entrevistar tal pessoa. Aí eu só penso no que eu gostaria e é a partir desse momento... Ai, que equipa excelente. É ele, né? E aí a gente vai ter que ir atrás da pessoa, ver se a pessoa tá disponível, se a pessoa quer. Se tem agenda. Se tem agenda e bater a agenda, encontrar horário. A gente, no Brasil, né, grava num estúdio que não é nosso, então... bom, tem o pessoal lá do estúdio também, mas a equipe não é minha, né? O estúdio é alugado, mas o pessoal do estúdio também, gente, muito obrigada. Tem o pessoal do estúdio lá, e aí tem toda a produção do pós também do podcast, né? Que tem toda a edição,
edição dos cortes do podcast, enfim, e é tudo meu marido. Pronto, mas tudo isso é pensado, a promoção do podcast. Eu já percebi que vocês fazem vídeos curtos para promover os episódios mais longos. Isto é um trabalho de fogo. Sim, sim. E é um bom trabalho, né? Pois, calculo que sim. Tu produzes mais ou menos... Tu dizes todos os dias produzes conteúdos para as plataformas. Isso no teu dia-a-dia é como se fosse um trabalho das 9 às 5, a tempo inteiro? Não é um trabalho das 9 às 5, mas é um trabalho... Mas é um trabalho de quase o dia inteiro. Eu confesso que é um trabalho mais flexível. É um trabalho que às vezes vai, de repente, um dia eu posso flexibilizar desse dia, eu não fazer mais no outro dia. Eu consigo ter uma flexibilidade maior. Eu tenho uma flexibilidade de horário, por exemplo. Eu sou uma pessoa completamente noturna. Eu faço as coisas muito à noite. Esses dias era aniversário da minha madrasta, eu cheguei em casa meia-noite e falei, tô a fim de gravar, pode montar as coisas? Tô com criatividade agora. Tá bom, monta as coisas que eu vou gravar. Gravei 4 ou 5 vídeos à noite. Essa pessoa sou eu. Mas neste negócio, digamos assim, é um bocadinho também essa liberdade que se tem, não é? Sim. Quando a criatividade bate... Você tem que fazer, né? Exatamente. Você tem que fazer. Há 4 anos que estás nesta progressão, neste caminho. Vês-te ainda muito mais tempo? É isto que queres fazer para a vida? Como é que é? Nossa, eu amo de paixão, assim, eu não me vejo mais fazendo outra coisa, assim. E eu acho que o fato de falar de mim me permite falar para sempre, porque conforme a minha vida for mudando, eu consigo ir mudando a temática do que eu for acontecendo, né? Não sei, de verdade não é um tema que vai mudar agora, mas, não sei, no futuro, de repente, em algum momento, vou ter filho. Eu consigo mudar a temática disso para falar de maternidade, focar e falar sobre maternidade. E aí, ir evoluindo. Os temas da vida são infinitos, não é? Então, olha, esperamos que a Cate goste muito de ficar aqui em Portugal, que continues connosco. E o que é que gostavas de dizer ao teu público português que pode vir a acontecer daqui a uns meses, umas semanas, Deus sabe? Olha, gente, eu gostaria muito que vocês começassem a me acompanhar, porque eu tô produzindo já muito conteúdo também voltado para cá, com dicas daqui, então, dicas de restaurante daqui, dicas de lojas daqui, produtos que vendem aqui, então que vocês podem consumir aqui. Então tem muito conteúdo já produzido para vocês. Então vai valer a pena, me acompanhem, eu sou legal, eu prometo. E onde é que te encontram? Me encontram no Insta, no TikTok, no YouTube. E tudo é Cat Bonagura. @Cat Bonagura, vocês vão me encontrar em tudo. Cat Bonagura. Isso. @Cat Bonagura, encontram tudo o que a Cat faz nestes dias, de há 4 anos para cá. Obrigada pela tua disponibilidade, obrigada por vires partilhar aqui connosco, deste lado do Atlântico, a tua experiência de influencer e boa sorte. Imagina, muito obrigada a você. O podcast da Cat Bonagura chama-se Podcatty, já vai no 29º episódio, podes ouvir, mas também podes ver a versão vídeo no Popcast. O Tiago Loureiro é especialista em SEO e redes sociais. Faz o favor de conversar comigo em cada episódio do Por Dentro Com sobre o que se passa no mundo dos podcasts. Neste episódio falamos sobre os prestigiados prémios Pulitzer, que agora também já contemplam podcasts. Olá, Tiago. Olá, Elizabeth. Olha, hoje, pelos vistos, vamos passar mais uma vez por um momento onde os podcasts começam a ter um grande destaque. Sim, vamos falar dos prémios Pulitzer, esses prémios tão importantes do jornalismo, que desde 2020 que tem uma categoria que distingue os audio reporting,
que neste caso são os podcasts, porque a certa altura são os podcasts que dominam, que tomam conta dessa área. De referir, não disse no início, os Pulitzer, para quem não conhece, são os prémios que distinguem o que melhor se faz no jornalismo a nível mundial. E hoje vamos aqui falar um bocadinho dos vencedores da edição deste ano, que foi no dia 6 de maio, e tirar alguns ensinamentos, que acho que é sempre importante ver o que é que os podcasts de topo fazem e que lições é que podemos tirar daí. Então, e quem é que ganhou? Pronto, como eu estava a dizer, esta categoria existe desde 2020 e tal, e o grande destacado desta edição chama-se You Didn't See Nothing. Isso faz-me lembrar os pinguins do filme Madagascar. Tu não viste nada. Mas este é tu não viste nada um bocadinho mais trágico, porque ele foi produzido pela USG Audio, que é um braço da Universal, em parceria com uma instituição que se chama Invisible Institute, que é um órgão de comunicação social sem fins lucrativos, sediado em Chicago. E a história desenrola-se nesta cidade e traz-nos a história de Yoans Lacour. O Yoans, em 1997, foi vítima de um crime de ódio, um crime racial. Ele andava por uma vizinhança branca, que é um termo muito utilizado nos Estados Unidos, e foi barbaramente espancado. Assim, a história não tem graça nenhuma. Exatamente, e teve em coma, teve muito mal, e isto chega aos órgãos de comunicação e a história é contada de uma forma meio deturpada. E o nosso Yoans, em busca de justiça para si mesmo, decide começar a investigar o seu próprio caso e acaba por se tornar jornalista de investigação, e a sua carreira acaba por culminar neste podcast, que é uma série de 10 episódios, onde ele próprio analisa o momento atual da cidade de Chicago. Como sabemos, tem alguns índices de criminalidade bastante elevados, e estabelece o paralelismo com aquilo que se passou com ele no que diz respeito, lá está, a crimes raciais e desigualdades. Bom, mesmo a história não sendo muito feliz e até podendo não nos conquistar, à partida não será assim, mas podemos lá ir pela forma. Sim, e tirar daqui alguns insights, alguns já aqui falámos e acho que são até importantes de reforçar. Sobre este podcast, tem uma sonoplastia que é incrível, é um podcast de uma riqueza sonora incrível, desde sons a efeitos, vários elementos sonoros que nos ajudam a contar a história e a passar sentimentos. No caso de quem ouve, receber sentimentos. É um podcast narrativo, como já falámos também aqui, e que tem alguém a contar a história, lá está, é narrativo, e desta forma dá um cariz de entretenimento a uma peça que é informativa. E o que nos leva a concluir, de facto, é que esta é a categoria do momento. Podcasts narrativos, alguém a contar uma história que é embalada por uma sonoridade que nos faz sentir coisas. O som ambiente tem aqui um papel fundamental, como estava a dizer, para nos fazer coloca-nos no espaço da ação Exatamente, e faz-nos sentir e mergulhar e ter mesmo uma experiência imersiva muito sensorial com o podcast. Portanto, esta é a dica que fica para todos os criadores de conteúdo que nos ouvem, que é trabalhar o storytelling, trabalhar a sonoplastia, trabalhar efeitos sonoros, são a grande tendência do momento. E antes de terminarmos, só referir os outros que não vencendo tiveram também menção honrosa e terminaram o pódio. Começamos por um podcast que é o Letters from Sing Sing, que conta a história de um homem que cumpriu 25 anos de prisão erradamente, foi condenado erradamente. E então este podcast conta a história deste homem. É um trabalho de um jornalista bastante conhecido, que é o Dan Slepian, da NBC, que faz o Dateline, e da Preti Varatan, que é uma especialista em produção de podcasts. Este também é um podcast narrativo, um podcast com muita atenção ao detalhe da sonoplastia, mais uma vez para reforçar aquilo que estávamos a falar. E em último fica um conteúdo que é adaptado a podcast, não é necessariamente no podcast, está disponível nas plataformas de podcast, mas é um conteúdo informativo puro e duro, são áudios puros e duros informativos, e é uma história de uma rádio de New Hampshire que fala de abuso sexual e... Então, mas é um conteúdo de rádio adaptado? É um conteúdo de rádio adaptado, ou seja, ainda aqui, apesar do podcast dominar a está categoria... nas plataformas, mas não nasceu. Exato. O ADN, pronto. Sim, que é um fenómeno que também conhecemos, que não é um conteúdo de podcast, mas que é adaptado a podcast, e este fica aqui na terceira posição. E este, se ouvirmos todos,
nem que seja um pouquinho, percebemos logo a diferença. Este é claramente documental, é claramente uma peça jornalística áudio, não um podcast. E é muito interessante fazer esse exercício para ver como é que fazer esta histórias comparação, de crime, histórias jornalísticas são tão diferentes. São contadas de formas diferentes. Pela forma como é tratado e pela sonoplastia que é dada. É muito interessante. Fica a sugestão. E é claro, também temos muitas coisas boas no Popcasts para ouvir. Sim, claro que sim. Obrigado, Elizabeth. Até para a semana, Tiago. Já a seguir, dou-te a conhecer mais uma das novidades do Popcasts. Não tarda nada, estamos a viver as emoções de mais um europeu de futebol, onde, dizem os mais entendidos, Portugal é um dos favoritos à conquista do título. Mas isso logo se vê. Para já, a Renascença conta-lhe as glórias e as desventuras dos campeonatos da Europa de futebol, uma história que tem início em 1960 e que se estende até aos dias de hoje. E há de tudo: lendas, vitórias épicas, derrotas inesperadas, golos especiais e episódios memoráveis. Histórias do Europeu, com Luís Aresta. Nas histórias do Europeu, a Renascença conta-lhe as glórias e desventuras dos campeonatos de Europa de futebol de 1960 a 2024. Das vitórias épicas às derrotas mais inesperadas, dos grandes golos às defesas colossais, os penaltis decisivos, os erros de arbitragem, os recordes que caíram e os que podem ser batidos este verão na Alemanha. E, claro, os nomes que jamais serão esquecidos na história do futebol. Histórias do Europeu, para ouvir de segunda a sexta na Renascença, também em podcast, em rr.pt e nas redes sociais. Histórias do Europeu, com Luís Aresta. Histórias do Europeu já está no Popcast. Na próxima semana vai ter lugar em Londres o maior evento do ano no mundo dos podcasts. Trata-se do Podcast Show 2024, que acontece na capital britânica de 22 a 23 de maio. Reúne criadores, entusiastas e profissionais da indústria de podcasts de todo o planeta. Podcast Show for me is the best event in podcasting globally. Finally seeing the faces, meeting the brands, having some very interesting conversations, meeting various different people from flying in different parts of the world. I'm like, wow. Este é o som da apresentação do Podcast Show 2024 em Londres. Durante 2 dias, repletos de atividades, os participantes terão a oportunidade de assistir a palestras inspiradoras, participar em workshops interativos e em discussões dinâmicas sobre uma ampla variedade de tópicos, todos relacionados com os podcasts, é claro. Desde a criação de conteúdo de alta qualidade até estratégias eficazes de crescimento e monetização, vai acontecer de tudo um pouco no Podcast Show 2024 em Londres. Entre os destaques do evento estão as apresentações de líderes da indústria, painéis com os principais influenciadores de podcasting e sessões de networking que facilitam colaborações e parcerias. Além disso, a Feira de Expositores contará com as últimas inovações em tecnologia de áudio, software de edição, equipamentos de gravação e muito mais. O Por Dentro Com está a preparar-se para te contar tudo o que vai acontecer no Podcast Show 2024 em Londres. Por isso, fica atento aos próximos episódios. Já sabes, há muito mais para ouvir e para ver no Popcast. Segue a única plataforma exclusiva de conteúdos de língua portuguesa no Facebook e no Instagram. E se também queres que o teu conteúdo esteja nesta plataforma, só tens de entrar em contacto connosco através do endereço ajuda@popcasts.pt. Também podes usar este e-mail para me dizer o que pensas sobre este podcast. Ideias, sugestões, convidados. Este episódio do Por Dentro Com fica por aqui. Eu sou a Elizabeth Costa. Hoje conversei com a influencer brasileira Katy Bonagura, que também é podcaster e está a mudar-se para Portugal. Como sempre, contei também com a colaboração do Tiago Loureiro, especialista em SEO e redes sociais. Marco o encontro contigo no próximo episódio de Por Dentro Com. Até lá!